Você sabe qual é a relação entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos? A resposta para essa pergunta, que já vinha sendo feita há muito tempo por diversos cientistas, acabou sendo dada em 1820 pelo dinamarquês Hans Christian Ørsted, depois dele realizar um experimento que acabou ficando conhecido como o experimento de Ørsted e deu origem aos estudos do eletromagnetismo. Graças aos estudos posteriores do eletromagnetismo, a gente foi capaz de gerar eletricidade em larga escala, produzir motores elétricos, fazer revoluções na medicina, além de várias outras coisas que impactam diretamente nosso dia a dia. A possível relação entre os fenômenos elétricos e magnéticos já era conhecida pelos cientistas bem antes da realização do experimento de Ørsted. Eles só não conseguiam explicar essa relação, mas desconfiavam que ela existia. Era sabido, por exemplo, nessa época, que descargas elétricas muito fortes, como um relâmpago, poderiam até desviar bússolas ou magnetizar alguns metais. E vários cientistas, como o americano Benjamin Franklin, tentaram fazer experimentos para mostrar, para entender essas relações, mas não obtiveram sucesso. Em um desses experimentos, dois cientistas, um inglês e outro francês, construíram uma baita de uma bateria com 1480 placas de cobre e zinco e colocaram essa bateria em um bote à deriva para ver se esse bote com a bateria também se orientaria na direção norte-sul, assim como acontece com a agulha de uma bússola. E aí eles observaram e não deu certo. Somente em 1820, o nosso herói, o viking dinamarquês... Não, esse não. Produção? Aê, obrigado. O viking dinamarquês Hans Christian Ørsted conseguiu mostrar de forma inequívoca a relação entre a eletricidade e o magnetismo. De que maneira? Aproximando uma bússola de um condutor percorrido por uma intensa corrente elétrica. No início, Ørsted acreditava que se realmente houvesse essa relação entre eletricidade e magnetismo, ao fazer passar uma corrente intensa por um condutor, esse condutor deveria atrair um dos polos de um ímã, no caso da agulha de uma bússola, e repelir o outro, fazendo com que essa agulha da bússola pudesse apontar para o fio, só que isso não aconteceu. Ele também tentou verificar se a agulha não poderia talvez ficar paralela ao fio, na mesma direção da corrente, e mais uma vez não rolou. Ele só conseguiu observar algo realmente interessante quando posicionou o fio na direção norte-sul, paralelo à agulha da bússola, e viu que quando fazia passar uma corrente por esse condutor, a agulha se desviava nas direções leste ou oeste, dependendo do sentido da corrente. Talvez ao ver isso acontecer, Ørsted tenha pensado: será que quando eu ligo o circuito, o norte da Terra muda de lugar? Não, pouco provável, né? Se você já assistiu a esse vídeo aqui, você sabe que uma bússola não aponta necessariamente para o norte da Terra, mas sim na direção do campo magnético local. E por isso, depois de realizar esse experimento por várias vezes, Ørsted concluiu que a corrente elétrica passando pelo condutor, assim como um ímã, é capaz de produzir um campo magnético. E esse campo magnético produzido pela corrente é que estava desviando a agulha da bússola. Assim, ele mostrou que existia realmente uma relação entre eletricidade e magnetismo, e deu origem ao eletromagnetismo. Um dos grandes méritos dele foi perceber que, ao contrário do que se esperava na época e do que se buscava, o campo magnético produzido por uma corrente elétrica não emanava do condutor de forma radial, como acontece, por exemplo, com um campo elétrico gerado por uma carga. Esse campo tem um formato circular ou rotacional e pode ser representado por linhas de indução, que são os círculos ou circunferências concêntricas com o condutor. Já o sentido do vetor campo magnético, que é sempre tangente às linhas de indução, é dado pela famosa regra da mão direita, essa aqui. Se você fizer um joinha e orientar o seu dedão no sentido da corrente elétrica, os seus outros dedos vão te dizer qual é o sentido do campo magnético. De novo, dedão, sentido da corrente, e os outros dedos indicam qual é o sentido do campo magnético. E de novo, como a agulha da bússola aponta sempre no sentido do campo magnético local, o campo magnético produzido pela corrente elétrica pôde explicar perfeitamente o que foi observado por Ørsted. A corrente fluindo pelo condutor em um sentido gerava no ponto onde se encontrava a bússola um campo orientado para o leste,
e isso fez a agulha da bússola apontar para o leste. Quando o sentido da corrente era alterado, aí o campo magnético gerado por ela apontava para o oeste, e com isso a agulha da bússola também apontou para o oeste. E foi assim que se inaugurou o estudo do eletromagnetismo, que é tão importante para a gente e influencia tanto a nossa vida. Agora, para você saber mais sobre esse campo magnético gerado por uma corrente, ou como que é o campo gerado por uma espira circular ou por um solenoide, você vai ter que assistir o próximo vídeo dessa série sobre magnetismo. Eu espero você lá!